antes dos grandes reinos da humanidade, antes das cidades, antes dos impérios que dominariam a Terra. A narrativa bíblica apresenta a existência de uma realidade que vai além do mundo humano, um mundo espiritual. Nele, aparecem seres criados por Deus que possuem funções diferentes dentro da ordem divina. Entre eles estão aqueles que a tradição conhece como anjos. A Bíblia não apresenta um relato detalhado contando exatamente quando os anjos foram criados. Diferente da criação do mundo físico, descrita no livro de Gênesis, a origem dos seres celestiais aparece de maneira espalhada em diferentes textos. Por isso, ao longo dos séculos, estudiosos e tradições religiosas buscaram compreender como seria esse mundo espiritual. Uma das primeiras ideias apresentadas pelas Escrituras é que os anjos não são seres humanos que alcançaram uma nova condição. Eles pertencem a uma ordem diferente de criação. Possuem uma natureza distinta da humanidade. Enquanto o ser humano vive dentro do mundo físico, os seres celestiais aparecem ligados ao mundo espiritual. No livro de Jó, existe uma passagem que muitos interpretam como uma referência aos seres celestiais, observando a criação. O texto menciona os chamados filhos de Deus reunidos diante do Senhor. Essa expressão, dentro das interpretações bíblicas, é frequentemente associada a seres celestiais. A passagem sugere uma realidade espiritual existente além da humanidade. Desde o início, a Bíblia também apresenta que esses seres possuem diferentes funções. Nem todos aparecem da mesma forma. Nem todos realizam o mesmo trabalho. Alguns são apresentados como mensageiros, outros como guardiões. Outros aparecem ligados à adoração e à presença divina. Um dos primeiros exemplos aparece logo no começo da história humana, após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. O livro de Gênesis relata que querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é uma das primeiras imagens de seres celestiais protegendo algo considerado sagrado. Mas a imagem dos querubins na Bíblia é muito diferente daquela que muitas pessoas conhecem atualmente. Na cultura popular, eles costumam ser representados como pequenos seres infantis com asas. Porém, nos textos bíblicos, os querubins aparecem como seres grandiosos ligados à majestade divina. Eles aparecem novamente em visões proféticas e na descrição do próprio Templo de Israel. O profeta Isaías apresenta outro grupo de seres celestiais, os serafins. Em uma visão do templo celestial, Isaías descreve seres que estão diante da presença de Deus, proclamando sua santidade. Eles aparecem associados à adoração e ao reconhecimento da grandeza divina. Essas descrições mostram algo importante. Quando a Bíblia fala sobre seres celestiais, ela não apresenta apenas uma única categoria. Existe uma diversidade de funções. Uma organização espiritual que, ao longo do tempo, seria interpretada por diferentes tradições como uma hierarquia celestial. Séculos depois, alguns escritos e tradições religiosas desenvolveriam ideias mais detalhadas sobre essa hierarquia. Surgiriam classificações dividindo os seres celestiais em diferentes ordens. Mas essas divisões não aparecem completamente descritas em um único texto bíblico. Elas fazem parte do desenvolvimento da interpretação religiosa ao longo da história. Outro ponto que desperta curiosidade é uma pergunta: se esses seres foram criados para servir a Deus, como alguns deles teriam se rebelado? Essa questão se tornaria uma das maiores discussões dentro das tradições religiosas. A ideia de uma queda dos anjos, uma separação entre aqueles que permaneceram fiéis e aqueles que escolheram se afastar. Mas antes de falar sobre a queda, é preciso entender o papel principal desses seres na narrativa bíblica. Eles não aparecem apenas como figuras misteriosas. Na maior parte dos relatos,
Eles surgem quando algo importante precisa acontecer, quando uma mensagem precisa ser entregue, quando uma promessa precisa ser anunciada, quando uma pessoa precisa ser protegida. Os anjos, dentro da narrativa bíblica, são apresentados como seres que atuam nos momentos em que o mundo humano encontra o mundo espiritual. Eles aparecem como uma ponte entre duas realidades. Ao longo das Escrituras, existem momentos em que a humanidade parece estar diante de uma decisão ou de um acontecimento que mudará tudo. Uma promessa precisa ser anunciada, um aviso precisa ser entregue, uma orientação precisa ser revelada. E é nesses momentos que os anjos aparecem. A própria palavra usada para definir esses seres revela sua principal função. Eles são mensageiros. Não são apresentados como personagens que agem por vontade própria. Dentro da narrativa bíblica, eles aparecem cumprindo uma missão, transmitindo uma mensagem, executando uma ordem. Um dos primeiros grandes relatos envolvendo mensageiros celestiais acontece na história de Abraão. Segundo o livro de Gênesis, Abraão recebe visitantes que anunciam acontecimentos importantes relacionados ao futuro de sua família. Entre essas mensagens está a promessa do nascimento de Isaque, algo que parecia impossível diante da idade avançada de Abraão e Sara. Essa promessa não era apenas sobre o nascimento de uma criança. Dentro da narrativa bíblica, o nascimento de Isaque representava a continuidade de uma promessa feita a Abraão, uma nova etapa na história que levaria ao surgimento do povo de Israel. A mensagem entregue naquele momento teria consequências que atravessariam gerações. Outro relato marcante envolve Agar. Depois de fugir para o deserto, ela se encontra em uma situação de grande sofrimento, sem saber qual caminho seguir. A Bíblia relata que um anjo aparece para orientá-la. Ele anuncia o futuro de seu filho Ismael e oferece uma direção naquele momento de dificuldade. Esse episódio mostra uma característica presente em muitos relatos. Os anjos aparecem principalmente em momentos de crise. Quando personagens humanos chegam ao limite, a presença de um mensageiro celestial marca uma mudança na história. Um dos relatos mais conhecidos acontece na história de Ló, Sodoma e Gomorra. Segundo Gênesis, mensageiros celestiais chegam até a cidade trazendo um aviso sobre o que estava prestes a acontecer. Eles orientam Ló e sua família antes da destruição da cidade. Mais uma vez, o papel desses seres não é apenas transmitir informações. A mensagem traz uma decisão, um chamado para agir, um momento em que uma escolha precisa ser feita. Essa característica aparece também na vida dos profetas. Muitos deles recebem mensagens através de experiências espirituais, visões, revelações e encontros com seres celestiais. Um exemplo está no livro de Daniel. Durante o período do exílio na Babilônia, Daniel recebe visões sobre acontecimentos futuros. Em algumas dessas experiências, o anjo Gabriel aparece como aquele que explica o significado das revelações recebidas. Essa é uma das primeiras vezes em que Gabriel aparece pelo nome nas Escrituras. Diferente da imagem popular criada posteriormente, Gabriel não aparece principalmente como um guerreiro. Sua função mais destacada é a de um mensageiro, aquele que revela e explica acontecimentos importantes. Mas talvez a aparição mais famosa de Gabriel esteja no Novo Testamento. No relato bíblico, ele aparece para Maria anunciando que ela daria à luz Jesus, uma mensagem que mudaria completamente a história do cristianismo. O anúncio feito a Maria não era apenas uma notícia familiar. Dentro da tradição cristã, representava o cumprimento de antigas expectativas e profecias. Por isso, Gabriel se tornou uma das figuras angelicais mais conhecidas da história religiosa.
Os anjos também aparecem anunciando o nascimento de outros personagens importantes. No nascimento de João Batista, um anjo anuncia a Zacarias que sua esposa Isabel teria um filho. Esse nascimento prepararia o caminho para um dos personagens mais importantes do Novo Testamento. Observando esses relatos, existe um padrão. Quando um anjo aparece na Bíblia, geralmente algo está prestes a mudar. Uma família, uma geração, um povo, ou até a história da humanidade. Mas os anjos não são apresentados apenas trazendo mensagens de esperança. Em alguns momentos, eles também aparecem ligados a avisos e julgamentos. Sua missão não envolve apenas anunciar boas notícias, mas cumprir aquilo que lhes foi determinado. Essa ideia mostra uma das características centrais dessas figuras dentro das Escrituras. Eles não são o centro da mensagem. Eles são os mensageiros. A importância não está apenas naquele que entrega a palavra, mas naquilo que a mensagem representa. Quando muitas pessoas imaginam os anjos, a primeira imagem que surge é a de seres trazendo mensagens ou anunciando acontecimentos. Mas dentro da narrativa bíblica, existe também outro lado. Em diversos relatos, os seres celestiais aparecem ligados à proteção, ao combate e à execução de grandes acontecimentos. Eles não são apresentados apenas como mensageiros, também aparecem como participantes da história. Um dos relatos mais conhecidos sobre essa atuação acontece durante o período dos reis de Israel. O povo de Judá estava cercado pelo poderoso Império Assírio. Naquele momento, a Assíria era uma das maiores potências do mundo antigo. Seus exércitos eram conhecidos por sua força militar e por suas grandes conquistas. Segundo o relato do livro de 2 Reis, o rei assírio Senaqueribe avançou contra Jerusalém. A cidade estava ameaçada. Humanamente, a situação parecia desesperadora. O exército inimigo era numeroso, e a queda de Jerusalém parecia próxima. Nesse momento, o rei Ezequias buscou ajuda através da oração. O relato bíblico apresenta então uma intervenção divina. Segundo as Escrituras, um anjo teria atuado contra o exército assírio durante a noite. O texto descreve uma grande derrota dos invasores. Esse episódio se tornou uma das passagens mais conhecidas sobre a ação de um ser celestial em uma situação de guerra. Independentemente das interpretações sobre o acontecimento, a mensagem presente no texto é clara. A proteção divina não dependeria apenas da força humana. Outro personagem importante ligado à imagem dos guerreiros celestiais é Miguel. Diferente de Gabriel, que aparece principalmente como mensageiro, Miguel é apresentado em algumas passagens como uma figura de combate. Seu próprio nome possui um significado tradicionalmente interpretado como uma pergunta: quem é como Deus? No livro de Daniel, Miguel aparece como um grande príncipe celestial. Ele é apresentado em um contexto de conflito espiritual envolvendo forças que vão além do mundo humano. Daniel descreve uma realidade onde acontecimentos terrenos possuem também uma dimensão espiritual. Essa ideia é uma das características mais profundas dos textos bíblicos. Grandes acontecimentos da humanidade podem possuir significados além daquilo que os olhos conseguem ver. Reinos lutam na terra, mas também existem conflitos apresentados no mundo espiritual. No Novo Testamento, Miguel aparece novamente no livro de Apocalipse. Nesse relato, ele lidera uma batalha celestial contra o dragão identificado como Satanás. A imagem apresentada é de um grande conflito entre forças opostas. Essa passagem teve enorme influência nas tradições cristãs ao longo dos séculos. Miguel passou a ser visto como um símbolo de proteção e defesa da fé. Por isso, ele recebeu em muitas tradições o título de Príncipe dos Exércitos Celestiais.
Mas a ideia de anjos guerreiros não significa que todos os anjos sejam apresentados como soldados. A Bíblia mostra diferentes funções. Alguns anunciam, alguns protegem, alguns aparecem ligados ao louvor, alguns executam julgamentos. Cada relato apresenta esses seres de uma maneira diferente. Outro exemplo aparece na história do profeta Elias. Em um momento de grande dificuldade, quando ele se encontrava no deserto e sem esperança, a narrativa bíblica apresenta um anjo trazendo alimento e cuidado. Nesse caso, a atuação celestial não acontece em uma batalha, mas em uma situação de necessidade humana. Isso mostra uma característica importante. A proteção dos anjos na Bíblia nem sempre aparece através da guerra. Às vezes, ela aparece através de pequenos atos, uma orientação, um cuidado, uma intervenção no momento certo. Ao longo da história, essa imagem dos anjos protetores influenciou profundamente a cultura. Surgiram tradições sobre anjos da guarda, seres destinados a acompanhar e proteger pessoas. Essa ideia se desenvolveu principalmente através de interpretações religiosas posteriores. Mas dentro dos textos bíblicos, a ideia central permanece. Os anjos são apresentados como seres que cumprem uma missão, seja entregando uma mensagem, seja protegendo alguém, seja participando de grandes conflitos espirituais. Entre todos esses seres, porém, dois nomes se tornaram os mais conhecidos da tradição bíblica. Um deles ligado às mensagens que mudaram a história, outro ligado às grandes batalhas espirituais. Entre todos os seres celestiais mencionados na Bíblia, dois nomes se destacaram acima dos demais. Eles atravessaram séculos, foram representados na arte, inspiraram tradições religiosas e se tornaram figuras conhecidas em diferentes culturas. Seus nomes são Miguel e Gabriel. Embora muitas vezes sejam lembrados juntos, as Escrituras apresentam funções diferentes para cada um. Gabriel aparece principalmente como um mensageiro, aquele que traz revelações e explica acontecimentos importantes. Miguel aparece associado ao combate, uma figura ligada à defesa e ao conflito espiritual. Gabriel, o mensageiro das grandes revelações. O nome Gabriel aparece pela primeira vez no livro de Daniel, durante o período em que o povo judeu estava exilado na Babilônia. Daniel recebe visões sobre acontecimentos futuros. As imagens que ele presencia são complexas. Envolvem reinos, mudanças políticas e acontecimentos que ultrapassavam sua própria época. É nesse contexto que Gabriel aparece. Sua função é explicar aquilo que Daniel havia visto. Ele não aparece como um guerreiro. Sua missão é revelar, tornar compreensível uma mensagem que estava além do entendimento humano. Essa característica acompanha Gabriel em outras passagens. Ele aparece como aquele que anuncia momentos decisivos. Um exemplo está no nascimento de João Batista, segundo o Evangelho de Lucas. Gabriel aparece ao sacerdote Zacarias anunciando que sua esposa Isabel teria um filho. A mensagem era surpreendente. O casal já era idoso e não esperava mais ter filhos. Mas, segundo o relato bíblico, a criança teria um papel importante na preparação do caminho para Jesus. Esse menino seria conhecido como João Batista. Pouco tempo depois, Gabriel aparece novamente em uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Ele visita Maria e anuncia o nascimento de Jesus. Dentro da tradição cristã, esse momento é conhecido como a Anunciação. A mensagem entregue por Gabriel se tornou um dos acontecimentos centrais da fé cristã. Um anúncio feito por um mensageiro celestial que mudaria a história de milhões de pessoas. Diferente dos reis e conquistadores,
Gabriel não aparece conquistando territórios. Sua força está na mensagem. Ele representa a ideia de que uma palavra pode transformar completamente o rumo da história. Miguel, o guerreiro celestial. Se Gabriel representa a mensagem, Miguel representa o confronto. Seu nome aparece em diferentes textos associados à proteção e à batalha espiritual. No livro de Daniel, Miguel é chamado de Grande Príncipe. Ele aparece defendendo o povo de Deus em um cenário de conflito espiritual. A narrativa apresenta uma realidade onde acontecimentos humanos possuem uma dimensão além do mundo visível. No Novo Testamento, a imagem de Miguel fica ainda mais associada à batalha. Na carta de Judas, ele é apresentado como o arcanjo Miguel em um episódio envolvendo uma disputa espiritual. Mas é principalmente no livro de Apocalipse que sua imagem se torna mais conhecida. O texto descreve uma grande batalha no céu. Miguel lidera os anjos contra o dragão. O dragão é identificado como Satanás. Essa passagem teve enorme influência na tradição cristã. Miguel passou a ser visto como símbolo de coragem, proteção e defesa contra o mal. Por isso, ao longo dos séculos, muitos povos passaram a considerá-lo um protetor espiritual. Enquanto Gabriel anuncia, Miguel combate. Enquanto Gabriel revela, Miguel enfrenta. Essa diferença ajudou a criar duas das imagens mais fortes sobre os anjos: o mensageiro celestial e o guerreiro celestial. Mas a Bíblia apresenta muitos outros seres além desses dois. Existem criaturas descritas de maneiras impressionantes, seres associados à presença divina, visões que desafiam a compreensão humana, e uma organização espiritual que seria desenvolvida por diferentes tradições ao longo da história. A pergunta agora é: se existem anjos com diferentes funções, como seria essa estrutura celestial? Existiria uma hierarquia entre esses seres? E por que alguns deles são descritos de formas tão diferentes? Quando as pessoas falam sobre anjos, muitas vezes imaginam todos esses seres como se fossem iguais. Mas dentro dos textos bíblicos, a realidade apresentada é muito mais complexa. As Escrituras descrevem diferentes seres celestiais, cada um associado a funções e características próprias. Entre os mais conhecidos estão os querubins. Apesar de hoje muitas pessoas associarem essa palavra à imagem de pequenos anjos infantis, a descrição encontrada nos textos antigos é muito diferente. Os querubins aparecem como seres ligados à presença divina, à proteção do sagrado e à majestade de Deus. A primeira menção aparece no livro de Gênesis, após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Querubins são colocados para guardar o caminho da árvore da vida. O relato apresenta esses seres como guardiões de um lugar que representava uma conexão especial entre Deus e a humanidade. Mas os querubins aparecem novamente em outros momentos importantes, quando o povo de Israel constrói o tabernáculo e, posteriormente, o Templo de Jerusalém. Imagens de querubins são colocadas sobre a Arca da Aliança. Eles aparecem associados ao local considerado como uma representação da presença divina. No livro de Ezequiel, a descrição dos querubins se torna ainda mais impressionante. O profeta tem uma visão de seres celestiais com características extraordinárias. Eles são descritos com múltiplas faces, asas e uma aparência que foge completamente da imagem comum de um anjo humano. Essas visões mostram uma característica importante da linguagem bíblica. Muitas vezes, as descrições dos seres celestiais utilizam símbolos, imagens grandiosas que procuram transmitir poder, glória e algo além da experiência humana. Além dos querubins, outro grupo mencionado são os serafins. Eles aparecem principalmente no livro de Isaías. Durante uma visão do profeta,
Isaías descreve seres que estão diante do trono de Deus. Segundo o relato, os serafins possuem 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. Eles proclamam continuamente a santidade de Deus. O próprio nome serafim está relacionado a uma ideia de ardor ou chama. Por isso, ao longo das tradições, eles foram associados ao fogo espiritual, à pureza e à adoração, enquanto os querubins aparecem frequentemente ligados à proteção da presença divina. Os serafins aparecem ligados ao louvor e à exaltação. São imagens diferentes de seres celestiais cumprindo diferentes funções. Com base nessas e em outras passagens, ao longo dos séculos surgiram tentativas de organizar esses seres em uma hierarquia celestial. Uma das classificações mais conhecidas veio de tradições cristãs posteriores. Ela dividia os seres celestiais em diferentes ordens. Nessas tradições, os seres mais próximos à presença divina seriam os serafins. Depois viriam querubins e outros grupos celestiais. Mais abaixo estariam ordens associadas a funções como governo, proteção e mensagens. Entre essas classificações, aparecem nomes como tronos, dominações, potestades, principados, arcanjos, anjos. É importante lembrar, essa organização detalhada não aparece em uma única passagem bíblica. Ela foi desenvolvida ao longo da história por estudiosos de tradições religiosas que buscaram compreender as referências espalhadas nas Escrituras. A ideia de uma hierarquia celestial surgiu de uma tentativa de responder a algumas perguntas. Se existem diferentes tipos de seres espirituais, eles possuem diferentes responsabilidades, existe uma ordem entre eles? Como funciona esse mundo invisível apresentado pelos textos? Essas perguntas atravessaram gerações e influenciaram profundamente a religião, a arte e a cultura. Pintores, escritores e pensadores criaram representações do céu baseadas nessas tradições. Mas entre todas as questões envolvendo os seres celestiais, existe uma que se tornou uma das maiores histórias dentro das tradições religiosas. Se todos esses seres foram criados para servir a Deus, como surgiu a ideia de uma rebelião celestial? Como um ser criado em meio à glória poderia se afastar? Essa pergunta levou ao desenvolvimento de uma das figuras mais conhecidas da história religiosa. Um nome cercado por interpretações, debates e mistérios. Lúcifer. Entre todos os mistérios ligados ao mundo espiritual, poucas histórias despertaram tanta curiosidade quanto a ideia de uma rebelião celestial. A imagem de um ser grandioso que teria se afastado de Deus, de um anjo que teria caído de sua posição, tornou-se uma das narrativas mais conhecidas da tradição religiosa. Esse ser ficou conhecido pelo nome de Lúcifer. Mas quando buscamos diretamente os textos bíblicos, a história é mais complexa do que muitas representações populares apresentam. A Bíblia não possui um único capítulo contando detalhadamente uma guerra no céu e a queda de Lúcifer. A compreensão tradicional dessa história surgiu a partir da união de diferentes passagens e interpretações desenvolvidas ao longo do tempo. Uma das passagens mais associadas a essa ideia está no livro de Isaías. O texto fala sobre a queda de uma figura chamada de Estrela da Manhã. A passagem originalmente está relacionada a uma mensagem contra o rei da Babilônia, mas, ao longo dos séculos, muitos intérpretes passaram a associar essa imagem à queda de Satanás. A expressão utilizada no texto acabou sendo traduzida para o latim como Lúcifer, que significa algo como aquele que traz luz ou estrela da manhã. Com o passar do tempo, esse termo deixou de ser apenas uma descrição e passou a ser entendido por muitas tradições como um nome próprio associado ao anjo caído. Outra passagem frequentemente relacionada está no livro de Ezequiel. Nela,
O profeta apresenta uma mensagem contra o rei de Tiro. O texto descreve uma figura de grande beleza, sabedoria e posição elevada. Algumas tradições interpretaram essa descrição como uma referência simbólica à queda de um ser celestial. Mas, novamente, o contexto original dessas passagens está ligado a reis humanos de suas atitudes de orgulho e arrogância. A associação com uma queda angelical pertence principalmente às interpretações posteriores. No Novo Testamento, a ideia de uma queda espiritual aparece em outros momentos. Jesus menciona uma visão de Satanás caindo do céu como um raio. Essa passagem foi interpretada por muitos cristãos como uma referência à derrota do inimigo espiritual. Também existe o relato do livro de Apocalipse. A visão apresenta uma batalha celestial. Um dragão identificado como Satanás é derrotado por Miguel e seus anjos. Essa imagem fortaleceu a tradição de uma grande guerra espiritual entre forças celestiais. Com base nesses textos, muitas tradições religiosas desenvolveram uma narrativa mais completa. Um ser celestial de grande importância teria se rebelado por orgulho, desejando uma posição acima daquela que lhe havia sido concedida. Como consequência, teria sido afastado da presença divina. Essa história passou a representar um dos maiores temas religiosos da humanidade: a queda causada pelo orgulho. A ideia de que uma grande posição ou poder pode levar alguém a se afastar de seu propósito original. Ao longo da história, Lúcifer foi representado de diversas formas. Em algumas tradições, como um anjo que caiu. Em outras, como uma representação simbólica do mal, da tentação e da oposição a Deus. Na arte medieval e renascentista, sua imagem ganhou características que se tornaram populares até hoje. Mas é importante diferenciar o que está diretamente nos textos bíblicos e aquilo que foi desenvolvido por interpretações e tradições posteriores. Essa diferença mostra como uma ideia religiosa pode crescer e ganhar novos significados ao longo dos séculos. A figura de Lúcifer também está ligada a outra personagem central, Satanás. Na tradição cristã, essas figuras acabaram sendo associadas como o mesmo ser, mas a forma como essa associação foi construída envolve uma longa história de interpretação. Independentemente das diferentes leituras, a narrativa da queda dos anjos se tornou uma das histórias mais influentes da cultura humana. Ela inspirou livros, pinturas, poemas, filosofias e debates sobre temas como livre-arbítrio, orgulho, escolha, bem e mal. Mas os anjos não aparecem apenas nas histórias do passado. Eles continuam presentes nos acontecimentos mais importantes do Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus até as visões sobre o fim dos tempos. Com a chegada do Novo Testamento, a presença dos anjos continua atravessando a narrativa bíblica. Eles aparecem em momentos decisivos, anunciam acontecimentos, protegem, fortalecem personagens e participam dos relatos relacionados à vida de Jesus. Um dos primeiros momentos acontece antes mesmo do nascimento de Cristo. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel aparece ao sacerdote Zacarias. Ele anuncia que sua esposa Isabel teria um filho. Esse filho seria João Batista. Para a tradição cristã, João Batista teria uma missão especial: preparar o caminho para a chegada do Messias. Por isso, o anúncio feito por Gabriel não era apenas sobre o nascimento de uma criança. Era uma mensagem ligada ao início de uma nova etapa da história bíblica. Pouco tempo depois, Gabriel aparece novamente, dessa vez para Maria. Segundo o relato bíblico, ele anuncia que ela daria à luz Jesus. Essa cena se tornou uma das mais importantes da tradição cristã, conhecida como a Anunciação.
Ela representa o momento em que Maria recebe a mensagem sobre o nascimento daquele que seria considerado o Salvador. Após o nascimento de Jesus, os anjos aparecem novamente. No relato do Evangelho de Lucas, pastores que estavam nos campos recebem a notícia do nascimento. Um anjo anuncia o acontecimento, e depois uma multidão de seres celestiais aparece louvando a Deus. Essa passagem apresenta uma imagem diferente daquela dos anjos guerreiros. Aqui, eles não chegam trazendo uma batalha, chegam trazendo uma mensagem de esperança, um anúncio de alegria. Durante a vida de Jesus, os anjos continuam presentes. Após o período de jejum e tentação no deserto, o Evangelho de Mateus relata que anjos vieram e serviram Jesus. Mais uma vez, eles aparecem ligados ao cuidado e ao fortalecimento. No momento da prisão de Jesus, também existe uma referência aos anjos. Quando Pedro tenta defendê-lo usando uma espada, Jesus afirma que poderia pedir ao Pai receber mais de 12 legiões de anjos. Essa passagem é importante porque apresenta uma ideia. Dentro da narrativa bíblica, Jesus teria autoridade sobre forças celestiais, mas escolhe não utilizá-las naquele momento. Após a crucificação, os anjos aparecem no relato da ressurreição. Segundo os evangelhos, mulheres que foram ao túmulo encontram seres celestiais, anunciando que Jesus havia ressuscitado, assim como Gabriel havia anunciado o nascimento. Agora anjos anunciam a vitória sobre a morte. Mais uma vez, eles aparecem como portadores de uma mensagem que muda toda a narrativa. Mas talvez a maior presença dos anjos no Novo Testamento esteja no livro de Apocalipse. Nesse texto, o apóstolo João descreve uma série de visões sobre acontecimentos futuros, e os anjos possuem um papel central. Eles aparecem anunciando julgamentos, executando ordens, proclamando acontecimentos e participando de uma grande batalha espiritual. Entre essas imagens está novamente Miguel. O texto descreve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão, identificado como Satanás. Essa visão se tornou uma das imagens mais conhecidas sobre o conflito entre o bem e o mal. Uma batalha que não acontece entre exércitos humanos, mas entre forças espirituais. Apocalipse também apresenta anjos ligados ao fim dos tempos. Eles anunciam acontecimentos finais, participam dos julgamentos e aparecem diante da presença divina. Ao longo de toda a Bíblia, a presença dos anjos segue um padrão. Eles aparecem em momentos de mudança, quando uma história está prestes a tomar um novo rumo, quando uma mensagem precisa ser entregue, quando algo importante está acontecendo. Do Gênesis ao Apocalipse, eles acompanham a narrativa bíblica. No início, guardam o caminho da árvore da vida. No fim, aparecem ligados à restauração e ao cumprimento dos acontecimentos finais. A história dos anjos atravessa toda a Bíblia. Eles aparecem como mensageiros, protetores, guerreiros, servos e figuras associadas aos maiores mistérios espirituais das Escrituras. Mas talvez o mais interessante seja perceber que os anjos nunca aparecem como o centro da mensagem. Eles apontam para algo maior. Suas aparições sempre estão ligadas a acontecimentos importantes da história bíblica. Ao longo dos séculos, as tradições desenvolveram interpretações sobre sua origem, sua hierarquia, suas funções e seus conflitos. Algumas dessas ideias nasceram diretamente dos textos bíblicos. Outras surgiram através da reflexão religiosa e cultural. Por isso, a história dos anjos é também a história de como a humanidade tentou compreender aquilo que está além do mundo visível. Uma busca por respostas sobre o céu, o espiritual, o bem, o mal
e o lugar do ser humano dentro de uma criação muito maior, desde os primeiros relatos das Escrituras até as grandes visões do fim dos tempos. Os anjos permanecem como uma das figuras mais fascinantes da tradição bíblica, seres entre o céu e a terra, mensageiros de mistérios que atravessaram milhares de anos.